Olá, turminha, tudo bem? Aqui é Kátia, tia do ensino religioso. Como é que vocês estão em casa, curtindo a quarentena, se cuidando, lavando a mão direitinho, passando álcool, obedecendo a mamãe, obedecendo o papai? Então, a gente está aqui hoje para mais uma aula, do ensino religioso. Nós começamos na semana passada, lembra? Falando sobre a disciplina de Deus, que Deus é organizado, Deus faz uma coisa de cada vez. Quem lembra da música? Vamos comigo? Um de cada vez, na disciplina é um de cada vez. Muito bem! E na semana passada a gente falou que Deus, ele nos criou, ele criou todas as coisas, inclusive eu e você, de uma forma especial. Nós somos criação de Deus. E na disciplina do Senhor, ele fez uma coisa de cada vez. Na semana passada a gente leu aqui na Bíblia. Olha, essa é a minha Bíblia de casa que eu falei que eu tenho uma azul grandona, lembra? Aquela pequenininha branca que eu levo na bolsa. Essa aqui é minha outra Bíblia. E na Bíblia, a gente leu lá no capítulo 2, como foi que Deus criou o homem do pó da terra. E depois ele fez o quê? Isso, soprou no nariz do homem e o homem ficou vivo. Virou uma alma vivente, uma pessoa, um ser humano. Só que antes de Deus criar o homem, Deus criou todas as coisas para que o homem conseguisse viver bem nessa terra, né? Nada aconteceu assim por acaso. Deus criou todas as coisas. E como que ele criou? Um de cada vez, na disciplina é um de cada vez. Foi assim que Deus criou. Lembra que eu falei que para entrar a tia de religião, a tia de inglês de repente tem que sair, porque tem que ser uma coisa de cada vez, que senão embola e a gente não consegue entender as coisas. Hoje eu quero falar para vocês da criação de todas as coisas desde o início. E essa história está aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim, ó. Só um minutinho que eu estou na outra página aqui. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E Deus chamou a terra, a parte seca de terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Muito bem, era bom. E disse Deus, produz a terra a relva, a erva que dê semente, e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a relva dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, isso era bom, porque tudo que Deus faz é bom. E houve tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luzes no firmamento, no céu, para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para dias e anos. E que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, grandes luminares, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e para governar o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que tudo isso era bom, isso era bom. E houve tarde de manhã o quarto dia.
E disse Deus, produzam as águas abundantes criaturas viventes, que se movam, e aves que possam voar por cima da terra, vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda toda ave alada segundo a sua espécie. É ao vivo, né? E Deus viu que tudo isso era bom. E Deus os abençoou e disse, sede frutíferos, multiplicai, enchei a terra e os mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve à tarde e amanhã o 5º dia. E depois Deus disse, produz a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, e gado e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie, e assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tudo era bom. Mas aí Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre tudo, todos os animais que eu criei antes sobre a terra. E Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Foi assim que Deus criou. E Deus os abençoou e disse-lhe, sede frutíferos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Tende domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E Deus viu que todas as coisas que ele havia feito era muito bom. E houve tarde e manhã o 6º dia, né? E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou de todo o trabalho que havia feito. Então essa é a história da criação de todas as coisas. Vamos recapitular. Quero ver se você estava ligadinho na leitura. No começo, a Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, não tinha nada. A Bíblia diz que as trevas cobriam, era tudo uma escuridão. E qual foi a primeira coisa que Deus fez no primeiro dia? Deus disse, haja luz, e houve luz. Não é assim que acontece quando a gente precisa colocar alguma coisa em ordem? Primeiro a gente acende a luz, e quando a gente acende a luz, a gente consegue ver tudo que está fora do lugar e a gente começa a ajeitar. A gente coloca o livro aqui, o caderno ali, acha a caneta, acha o lápis, coloca no estojo e começa a se organizar. Foi assim que começou a criação de Deus, porque Deus é disciplinado. Fala com a tia, Deus é disciplinado. Muito bem, é isso aí. Então no primeiro dia Deus disse, haja luz, e houve luz. No segundo dia, vou contar para vocês. Não sei se vai dar para ver direitinho porque tá pequenininho. Mas no segundo dia a Bíblia diz que depois que estava tudo clarinho, ele fez separação entre as águas e o céu. Né? Com tudo claro, ele conseguiu ver, vamos colocar assim, né? E ele separou a parte molhada, chamou de mares, e a parte do céu. Olha só. Não tem quando a gente vai na praia e vê aquela linha assim do horizonte, lá embaixo, a gente vê a separação direitinha, né? Da água pra cá e do céu pra lá. É lindo, foi Deus que criou assim no segundo dia. No terceiro dia, a Bíblia fala que Deus começou a fazer brotar plantas. E aí o mar produziu plantas, relvas, algas, plantas que seriam depois alimento para os animais. E na terra também começou a nascer toda espécie de árvore, tudo isso Deus criou quando? No terceiro dia, terceiro dia, muito bem. No quarto dia, né, já que já tinha o céu, já tinha o mar, Deus fez assim, Deus criou duas coisas muito maravilhosas, na realidade 3. Deus criou o sol grandão para poder governar o dia, para iluminar o dia, e também fez a lua branquinha, linda, junto com as estrelinhas, para governar a noite. Então toda vez que é dia, ficou marcado pelo sol, e toda vez que é noite, nós temos a lua e as estrelinhas. E esse foi o quarto dia, e Deus disse que era bom. Muito bem. No quinto dia, ai que maravilha, no quinto dia,
Deus criou as aves do céu e criou também os peixes no mar. A Bíblia diz que no quinto dia Deus encheu o mar de peixes, baleias, toda criatura marinha. E também o céu. Deus encheu o céu de aves, os passarinhos. Deus fez essa maravilha no quinto dia e ele viu que era bom, muito bem, era bom. No sexto dia, quase terminando a nossa criação, a criação de Deus, né? Foi a parte que nós falamos na semana passada. Deus criou no sexto dia os animais domésticos e selvagens e também fez o melhor, vamos botar assim, o melhor de toda a criação, eu e você. Ele fez os seres humanos. Nesse dia, Deus criou Adão e Eva. E da criação de Adão e Eva, a gente vai ver direitinho, com detalhes, na semana que vem. Olha, se prepara, porque semana que vem você não pode perder essa aula, hein? A gente vai ver direitinho como foi que Deus formou, como Deus criou Adão e Eva. E como foi diferente das demais criações do Senhor. Amém? Então, no sexto dia, Deus criou os animais domésticos e selvagens, os terrestres, né? E o homem e a mulher. E no sétimo dia? O que Deus criou no sétimo dia? O que você acha? Pensa aí. Vou te contar. A Bíblia diz, quem lembra do que eu li? Lá no capítulo 2, no versinho 2 também, a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. Deus descansou de todo o trabalho que ele havia realizado. Isso mostrando pra gente, sabe o quê? Que é preciso também ter um tempo para descansar. Ó, passamos aí esse tempo de quarentena, descansou bastante? Agora chega, agora vamos voltar a estudar, tá certo? Então olha só, olha ao seu redor, preste atenção, eu quero contar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, pois ele mora em meu coração. Em meu coração. E ele fez tudo isso em 6 dias. E no sétimo dia ele descansou. Bom, gente, por hoje é só. Essa é a nossa aula de hoje. Pensa bem sobre isso que a tia falou. Sobre a criação de todas as coisas. Porque nesse período nós estamos na segunda aula da disciplina, né? Falando sobre como a disciplina de Deus é importante, como ela nos ensina. Vamos aprender com Deus e fazer da nossa vida uma vida mais disciplinada, entendendo que tem tempo para todas as coisas e que as coisas têm que ser um de cada vez, um de cada vez. Na disciplina é um de cada vez. Ó, beijo pra vocês, eu te amo, eu tô com saudade, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.